Continuando a audiência pública, ouviremos agora a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Brumado. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente vê esse auditório voltado aqui para poder discutir dois projetos de tamanha relevância para o nosso município. Eu vou pedir vocês licença para falar sentado, porque eu tenho tanta anotação e tanto papel aqui, para a gente vou tentar, nesses 10 minutos, fazer uma síntese da situação e da nossa proposta do projeto também. Já vou adiantar que eu acho que depois da explanação do Dr. Sócrates vai ficar mais fácil a aprovação do projeto agora. Vamos dizer assim, a crítica feita é um detalhe que a gente vai conseguir consertar talvez hoje aqui para poder unanimemente a gente aprovar esse projeto. Mas eu vou fazer Eu vou fazer aqui só um lembrete, começar quando o Dr. Eduardo falou aqui, antes tarde do que nunca, e uma questão tardia. Eu queria fazer só uma observação sobre essa questão de tardia, porque primeiro ato de 2005, provocar embasa, e no sentido de fazer esgotamento sanitário. Isso é uma luta desde o primeiro dia de governo. Eu tenho um ofício aqui, o ofício 240/2009, que em dezembro de 2009, a gente faz uma correspondência extensa ao presidente da Embasa, em que é colocado vários tópicos, explicitando em que consiste e consubstancia uma concessão pública, quais são as condições e obrigações pactuadas e que não estava sendo cumprido pela Embasa, demonstração de qual o valor gasto que o município tinha despendido até aquele momento, 2009, aqui tem 1.008.518, até aquele momento, e no final a gente faz vários requerimentos e pontua que fosse designado um servidor para conferir o levantamento dos gastos efetuados pelo município, que após a apuração dos valores fosse determinado um ressarcimento, porque é obrigação da Embasa, que fosse realizado um levantamento e tomada de contas relacionada à água da serra. A gente discute outras coisas aqui, fora o sistema, o esgotamento sanitário, uma lei que o município de Brumado tinha doado um imóvel para a Embasa e que a lei aprovada, a Embasa tinha que dar um desconto de 50% nas contas de água do município, que isso não acontece, várias outras coisas. Chamamos para discutir. Quer dizer, isso em 16 de dezembro de 2009. Aí eu tenho outro ofício aqui de 22 de dezembro de 2010, um ano depois, perguntando a Embasa. Aí, já que a gente pontuou vários tópicos, então nós desmembramos esses ofícios agora para ver se cada vertente daquela, pelo menos uma, fosse aberta um processo administrativo da Embasa para poder responder. E então, 22 de dezembro de 2010, mandamos mais um ofício para a Embasa para abrir tantos quantos procedimentos para a gente discutir isso. Chegamos agora em dezembro de 2011, resolvemos não mandar mais ofício para a Embasa, resolvemos fazer uma nova tentativa para poder ver se a gente conquista esse tão sonhado e com tantas dificuldades que é o esgotamento sanitário. A questão do esgotamento sanitário, a gente está, vamos dizer assim, discutindo com um enfoque maior o esgotamento sanitário, e esse projeto de lei aqui, eu acho que com a contribuição do Dr. Sócrates, que tem muito mais experiência que a gente nessa área, realmente a gente fez um projeto aqui que pode ser melhorado, não somos donos da verdade, está aqui em Embasa para poder realmente contribuir. Agora, com ressalva, a Embasa está aqui na condição, quando eu explicar, de fiscalizada. Então, é o município de Brumado e o Poder Legislativo viabilizando um projeto para poder fiscalizar a Embasa. Então, vamos ter cuidado de quais são as sugestões para a gente poder desenhar um instrumento que realmente venha compatibilizar, com todo respeito às colocações do Dr. Sócrates. Então, se a gente tem aqui, quando o doutor fala que existe uma incompatibilidade entre assumir um serviço e regular um serviço, só existe um artigo nesse projeto de lei, o artigo 41, que trata dessa possibilidade. Realmente, aí a gente pode fazer essa adequação. A ideia inicial fosse o projeto em si, por mais que o doutor falou a questão principiológica, e foi no enfoque no sentido de que existia vamos
dizer, uma formatação indevida do projeto, não existiu outra colocação da parte dele, se você aparecer mais uma para a gente poder discutir, a não ser a acumulação entre prestar o serviço e regular o serviço. Então vamos ver hoje aqui, doutor Eduardo, se a gente consegue talvez até suprimir esse artigo para a gente poder avançar. Mas aqui você vê o projeto de lei. Se trata da disposição inicial criando uma autarquia municipal. A ideia que o doutor Cristóvão falou, que realmente é uma agência reguladora. Que foi a ideia do município inicial realmente inserir um artigo, porque nós imaginávamos o seguinte: quando a gente fala de agência reguladora, só para vocês terem uma ideia e fazer uma assimilação, é como se a gente imaginasse a Anatel, a Anvisa, agências reguladoras, pessoas jurídicas que descentralizam determinado serviço do governo para poder regular, fiscalizar e controlar uma atividade, como a questão da energia e tantas outras. O que o município de Brumado está propondo aqui? Então vamos fazer as adequações necessárias nessa noite para, eu acho que é em base a última manifestação dele foi nesse sentido, de legítimo e necessário que o município viabilize um instrumento para quê? Essa é a nossa missão: controlar, fiscalizar, regular e planejar junto com a Embasa. Porque, vamos utilizar uma expressão assim, hoje, da parte do município que foi o concedente, existe, vamos dizer assim, a coisa está solta. Existe uma autonomia exacerbada e uma falta de fiscalização da nossa parte. A proposta do município é de tamanha importância o serviço de abastecimento e esgotamento sanitário do município que nós vamos criar um braço da administração, que isso faz parte de uma gestão administrativa moderna, em que a gente descentraliza aquilo que é importante para poder uma unidade específica cuidar desse serviço. Então, nós vamos pegar esse SAESP, que é um serviço de água e esgoto do município de Brumado, e nós vamos ver aqui as atribuições do SAESP: promover o planejamento, regulação, controle e fiscalização, planejar em sua esfera de atuação, representar o município nos organismos nacionais, baixar ato administrativo. Se você for dar essa lei aqui também, as atribuições da SAESP, a função de planejamento, função de regulação, estrutura organizacional da autarquia. Nós temos aqui com a estrutura organizacional, financiamento, regime financiado da SAESP, normas gerais de regulação, as tarifas, a fiscalização, as sanções administrativas. E tem esse artigo aqui, o nó da questão. A autarquia criada por esta lei, denominada de Serviço de Água e Esgoto do município de Brumado, assumirá diretamente todo o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, acaso seja devidamente identificada em irregular processo administrativo e na observância das normas e princípios por parte da concessionária do serviço. Então, tem alguns parágrafos aqui nesse artigo. Tranquilamente a gente pode suprimir isso, sabe por quê? Porque a possibilidade de retomada do serviço independe dessa previsão. Nós temos uma lei federal que trata das concessões, que prevê justamente alguns instrumentos que a gente chama, algumas possibilidades de retomada do serviço, que por exemplo, a caducidade ou encampação, a identificação do interesse público envolvido. E a caducidade é justamente a inobservância do que foi assumido pela concessionária. Um processo administrativo vai poder identificar isso aqui. A gente tem aqui, por exemplo, a parte da caducidade, que diz: a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Nós temos então o contrato de concessão aqui, que diz que a Embasa vai assumir exclusivamente o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E cláusula segunda, incumbe a concessionária executar estudos, projetos e obras objetivando equacionar e solucionar de forma satisfatória deficiências no abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.